Vou para um intervalo rapidinho, daqui a pouco eu estou de volta e a gente vai conversar sobre o que fazer por sua carreira em 2013, hein? Como é que andam as coisas na sua vida profissional? Você quer deslanchar? O que a gente pode fazer para isso? O Renan de Marques Senac é consultor e vai estar aqui daqui a pouquinho esclarecendo as nossas dúvidas. Não sai daí que eu vou para o intervalo e já já eu estou de volta. Seja adorado, o nosso programa está de volta, agora falando sobre o que fazer por sua carreira em 2013. Eu estou recebendo aqui nos nossos estúdios o Renan de Marques Senac, que é consultor e vai trazer várias dicas pra gente. Tudo bem, Renan? Tudo jóia, Jaque. Boa tarde. Prazer te receber aqui, viu? Obrigado. Renan, eu queria que você começasse explicando para nós. Quando a gente fala do ano de 2013, a gente fala de um ano em que a gente ouve falar que a economia vai ficar ok, mas a gente não sabe se isso de fato vai acontecer. A gente vê, por exemplo, que o preço da gasolina tinham dito pra gente, né, do Manteiga, que não ia ser um valor que fosse ser muito significativo. Foi muito significativo. A inflação, a gente está pessimista com relação à inflação esse ano. Isso tudo interfere no mercado de trabalho? Interfere. Já que, primeiramente, o mercado de trabalho, ele é o resultado das ações que estão acontecendo nas empresas no mercado privado, tá? Então o que ocorre é o seguinte, o mercado de trabalho ele tem basicamente 3 comportamentos. O primeiro comportamento, que é quando há um nível de desemprego elevado, as pessoas estão em busca do desemprego, em busca do emprego em relação àquele cenário de desemprego. O segundo cenário que acontece quando as pessoas já estão empregadas é a busca por uma remuneração mais atraente, uma remuneração mais agressiva. E o terceiro momento do mercado de trabalho é quando as pessoas estão efetivamente buscando pelo status. Então, o nome de gerente, coordenador, supervisor. Agora, em linhas gerais, todo esse aspecto da economia acaba impactando a nossa condição de emprego. Então, efetivamente, o fato da luz, por exemplo, ter baixado e a gasolina aumentar, faz com que os preços aumentem. Há uma alavancagem, né, que é um termo técnico, da inflação, e isso impacta em quê? No salário. Porque as empresas elas acabam tendo uma condição menor de pagamento para as pessoas, porque o custo para ela manter o trabalho, manter a operação aumenta. Então, de certa forma, esse cenário econômico impacta sim na condição de emprego e na condição salarial do trabalhador. Você falou algumas coisas para nós e eu queria começar te perguntando. Tem gente que visa mais fazer o que ama, gente que visa mais dinheiro e gente que visa mais do que dinheiro, status? Exatamente, Jaque. Na realidade, a maior parte das pessoas, elas buscam primeiramente uma agressividade de remuneração, né? Todo mundo, a mídia... É dinheiro, dinheiro, exatamente. A mídia, ela coloca várias necessidades para nós. Então, são celulares novos que são lançados a todo momento, é a escola do teu filho que aumenta. Nesse cenário, o primeiro fator que as pessoas mais buscam é a questão da remuneração. Só que o Brasil, nos últimos anos, ele vem numa escalada, né? Então, do ano 2000 para cá, o índice de desemprego baixou muito. O que está acontecendo com as pessoas agora? Elas estão buscando outro patamar, que é o status. Ou seja, estar empregado não é mais o suficiente. Agora as pessoas querem ter uma condição, ter um título de cargo, né? Então, de certa forma, o que a gente tem reparado no mercado brasileiro é um fenômeno que já aconteceu nos Estados Unidos e na Europa mais ou menos há 30, 40 anos atrás, que é primeiro uma condição de emprego estabilizada. Depois que todo mundo está empregado, as pessoas começam a buscar uma remuneração melhor e um título melhor. E isso acaba sendo um desafio para as empresas, mas principalmente um desafio para o trabalhador. Por quê? Você não tem várias posições de gerente em uma empresa. Você tem menos posições gerenciais e mais posições para trabalhar na operação. E faz com que o empregado, o trabalhador, tenha um desafio no sentido de estar cada vez mais capacitado para entregar resultados que a empresa espera. Agora, vamos lá. Queria que você falasse para nós. Quando a gente pensa em mercado de trabalho no Brasil hoje, a gente está falando de qualidade na mão de obra, a gente está falando de pessoas que estudaram para trabalhar, cada vez mais apenas ter a faculdade e o inglês já não está mais sendo suficiente. A gente está falando de tudo isso hoje já? Tá, na verdade, já que há um problema estrutural no Brasil, né? Então, o profissional, hoje o profissional, antes ele passou por uma fase escolar que foi muito deficiente. Então ele vem carregando deficiências e falhas que fazem com que ele não consiga atender as expectativas das empresas. E aí, hoje, muitas pessoas elas investem na capacitação, principalmente no nível superior, porque em busca da remuneração e do status. Mas, por exemplo, a maior carência do Brasil hoje não está em posições de nível de graduação e pós-graduação. A maior carência do Brasil hoje são os profissionais de nível técnico.
né? Inclusive, nesse sentido, tem um programa do governo federal chamado Pronatec, que utiliza algumas instituições para oferecer cursos gratuitos. Cursos da parte de alvenaria, instalação elétrica e até mesmo na parte de informática. Ou seja, estar capacitado é algo importante para você manter sua condição de emprego e manter uma boa remuneração. Mas, principalmente, buscar uma capacitação em postos de trabalho, em funções, em profissões que tenham volume. Porque, às vezes, o profissional todo mundo está fazendo um nível superior. Isso não vai resolver. Porque as vagas de nível superior, elas têm uma quantidade menor de oportunidades. Ou seja, a dica que eu dou para quem ainda está desempregado ou para quem tem o nível médio e busca uma recolocação é: invista em profissionalização técnica. Porque hoje a profissionalização técnica do Brasil, a profissão de técnico, traz salários tão atraentes quanto de nível superior, num prazo menor, e é o que de fato o Brasil precisa para alavancar ainda mais a economia. Isso é mais barato do que uma faculdade muitas vezes, né? Sem dúvida, muito mais barato. Agora eu queria que você falasse para nós, mesmo quem já cursou a faculdade, já tem a graduação, é importante também se especializar naquilo que quer fazer, porque quando você se forma, por exemplo, eu sou formada em jornalismo, se abre um leque de possibilidades. É importante a pessoa estudar para focar em uma área específica que de repente ela goste mais ou que vai trazer uma melhor remuneração? Jaque, esse é o que a gente chama de paradigma de mercado. O que é um paradigma de mercado? É quando a gente acredita que fazendo mais cursos a gente vai ganhar mais ou vai ficar melhor. Na realidade, eu trabalho com essa parte de remuneração, com essa parte de avaliação de desempenho há bastante tempo. E o que eu vim reparando, tanto nos meus estudos quanto na prática, nas empresas mesmo, é que aquela pessoa que se desenvolve não é só aquele indivíduo que faz uma pós-graduação, uma especialização, mas é aquilo que a gente chama de quilômetro rodado, né? Então é mais ou menos assim, uma pessoa, para que ela possa desenvolver bem no trabalho, ela precisa de pelo menos 10 mil horas fazendo aquela atividade. É o que a gente chama de um profissional de nível sênior. O que isso quer dizer? Não adianta você ter de um lado uma especialização, você ter uma formação muito atrativa, se de outro lado você não acumula experiência, né? Então, só a especialização não resolve o teu desempenho. A experiência é que leva à perfeição. E muitas vezes, principalmente o jovem que está ingressando no mercado de trabalho, ele é muito ambicioso. É o que nós chamamos de geração Y, né? O profissional que nasceu a partir dos anos 80, 78, 80. Então ele quer atingir um posto de trabalho gerencial, coordenador... Ele quer o dinheiro e o status muito rápido, muito rápido. Né? Isso não vai acontecer. Ou se acontecer, isso não é sustentável. Porque ele não acumulou quilômetros rodados, ele tem poucas horas fazendo aquela atividade. E todo ser humano, ele tem um aspecto de aprendizagem, chamado cognição. Então, o que é a cognição? Quando você faz pouco tempo uma atividade, você não desenvolve ela em um nível de profundidade que faz com que você seja um especialista. Portanto, não adianta focar só na prática dos títulos, né? Sou pós-graduado, sou MBA, estudei no exterior. Mas não teve tempo para prática, de repente? Não será suficiente. Agora, eu queria que você explicasse para nós, Renan, uma coisa curiosa a partir do que você acaba de falar. Qual a importância do estágio, na sua opinião? Porque eu também falo isso. Eu tenho visto uma geração de muitos jovens que querem conseguir logo o emprego sem necessariamente conseguir um estágio, ou se vão para o estágio, querem que esse estágio dure muito pouquinho, porque logo em seguida eles querem já se tornar grandes na empresa. É isso que você acaba de falar. Mas o estágio é importante? O estágio é extremamente importante para a manutenção da condição de emprego no nosso país. Sabe qual é o problema, Jaque? O estágio hoje nas empresas, ele acaba sendo não um momento de aprendizagem na empresa, ele acaba sendo uma mão de obra barata que o empregador toma esse profissional e coloca para fazer de tudo, né? Para fazer de tudo. Então vira aquele profissional multiuso, ele acaba não se desenvolvendo no objeto do estágio dele, naquela profissão cuja qual ele está se esforçando, estudando para se aperfeiçoar, e a empresa trabalha com uma mão de obra barata. Então, a ideia do estágio, ela é muito importante. O programa de estágio ele existe em vários países, dentre eles Brasil, Estados Unidos, Canadá, França, que é um dos países no mundo que mais consegue otimizar a mão de obra do estagiário. Mas o problema está que muitas vezes ele é mal direcionado. Agora é muito importante estagiar bem, se esforçar para que você passe por várias experiências no período de estágio é muito importante. É uma coisa que eu falo aqui da TV, né? Quem trabalha aqui como estagiário acaba passando por várias áreas, acaba aprendendo tudo, fazendo um trabalho que já é totalmente ligado à sua área, então acaba tendo uma facilidade muito grande. Eu mesma fiz estágio aqui já apresentando, então acaba sendo uma facilidade muito grande. E eu queria te fazer mais uma pergunta a respeito de estágio, que é o seguinte: a gente se depara com pessoas quando estão chegando nos últimos anos da universidade, que estão num trabalho que não tem nada a ver com a sua profissão, e estão ganhando o suficiente, estão ganhando razoavelmente bem.
e vão ter que estagiar num período de no mínimo 6 horas. E vão ter que largar o trabalho, onde estão ganhando, sei lá, R$1.000, R$2.000 para fazer um estágio e ganhar um salário mínimo. Vale a pena? Vale a pena, Jaque. Na realidade, vamos recorrer ao princípio do estágio. Então, o estágio, ele tem como base fazer com que você acumule experiências em uma determinada profissão que você está estudando para exercer. Então, não exercer o estágio quer dizer que você não vivenciou as práticas daquela profissão que você estava estudando para exercer. Agora, a maior parte das vezes, quando eu faço uma orientação de carreira para o profissional, eu pergunto assim: o que importa para você hoje? O título, nível superior, ou ocupar determinada posição, exercer determinada função? Porque às vezes, principalmente o jovem, ele pensa em hoje, né? Então eu quero ter dinheiro para eu poder ir na balada, para eu poder ir nas festas que eu quero, para eu comprar o celular da última geração, mas esquece que a sua carreira, ela dura 20, 30, 40 anos. Então, nesse sentido, por mais que a remuneração do estágio seja inferior, vale a pena você fazer o processo de estágio, porque ele vai te dar uma vantagem competitiva no mercado de trabalho, vai te deixar mais preparado, não para amanhã, mas para daqui a 10 anos. E futuramente, esse estagiário de hoje será um gerente, será um gestor. Tendo essa consciência que ele começou também por baixo, ele foi escalando a carreira dele, ele vai dar mais valor. E aí a gente faz a manutenção de um ciclo que é super saudável, super importante na carreira, para quem tem o nível superior. Agora, Renan, eu queria que você falasse para nós, para quem está empregado e quer dar um up, lá mesmo, na empresa onde está, quer crescer, sabe que tem cargos onde pode ocupar e tudo mais. Por onde começar? O que fazer? Você pode chegar, por exemplo, no chefe e falar: chefe, eu tô querendo subir de cargo? Pode. Na realidade, as pessoas têm um tabu em relação a pedir um aumento para o chefe ou pedir uma promoção, né? Cada vez mais as lideranças, por meio de programas de liderança que vem sendo feito nas empresas, elas têm uma consciência de que é importante estar aberto para oferecer informações e receber informações. Quando você está aberto para receber informações, pode vir desde o pedido de um aumento até pedidos super inusitados. Então, o que isso quer dizer? O colaborador, o funcionário, ele pode pedir um aumento, não há problema nenhum. As empresas estão mais maduras para aceitar. A grande questão é, a gente precisa ter um pouquinho de bom senso. E para bom senso não há regra. O que é o bom senso no ambiente de trabalho? Às vezes o profissional ele entende que porque ele fez um curso, ele é mais merecedor de uma vaga do que o outro. Não. Tá? Uma empresa, ela não fabrica mais e não vende mais porque as pessoas têm cursos. Ela fabrica mais e vende mais porque o produto ou serviço dela é bom. Ou seja, o que vale no mercado de trabalho... Isso a gente está falando de qualquer empresa, né? Exatamente, de qualquer setor, né? Qualquer segmento, até o setor público, tá? Que eu atendo também. Em primeiro lugar, você tem que se preocupar com o seu desempenho. O meu desempenho é bom, mas não segundo o meu olhar, segundo o olhar dos meus colegas, segundo as expectativas da empresa. Esse é o primeiro fator fundamental. Depois, eu tenho os requisitos de acesso para ocupar a vaga que eu quero. O que são requisitos de acesso? A escolaridade, o tempo de experiência, o que nós chamamos de competências, que são conjuntos de conhecimentos, habilidades e atitudes. Então, isso tudo é importante que eu tenha em mente para que eu tenha condições de pleitear uma vaga de promoção, tá? Quem está, por exemplo, imaginando, tem o sonho, quer chegar a ser gestor numa empresa, eu queria te perguntar a respeito disso, aproveitando até que você acabou de falar. Todo mundo aprende a ser gestor, porque não basta você saber fazer aquilo. Ser gestor também tem que saber gerir pessoas, não é isso? Isso, já que esse é um aspecto muito interessante da nossa sociedade, né? O mundo, desde que ele é conhecido, ele tem ondas. Então tem fases onde tem muitas pessoas querendo uma posição de liderança e tem fase em que tem poucas pessoas. Hoje, por incrível que pareça, nós estamos numa fase onde poucas pessoas estão interessadas na condição gerencial. Quem tem mais esse interesse é o jovem que está acabando de sair da formação porque ele vislumbra um ideal de imagem, ser gestor, usar terno, usar paletó, ou para as moças estar sempre maquiada, né? Além da questão financeira que é muito importante na cabeça das pessoas. Mas essa questão da liderança tem um aspecto individual? Tem um aspecto individual, tem um aspecto de tendência individual, que é chamado de dom, vocação. Mas há um outro aspecto que chama-se coaching. Desenvolvimento humano. O que é isso? É uma técnica em que um profissional passa por um programa para que ele desenvolva habilidades relacionais
de condução de pessoal. O que é uma habilidade relacional? A capacidade de você mobilizar uma equipe para que essa equipe execute algumas atividades e cumpra com alguns resultados. Isso se aprende. Isso se aprende, tá? Agora, é claro. O talento dom ajuda muito mais, né? Ajuda, favorece. Agrega, né? Mas eu conheço grandes líderes de grandes empresas, presidentes, diretores, que no início da carreira deles, ninguém diria que um dia eles seriam um grande gestor de pessoas. E hoje são, tá? Para muitas empresas esse cenário acontece. Agora eu queria que você falasse para nós qual é o primeiro passo para quem está nos assistindo e quer dar um up na carreira. Falou, olha, esse ano de 2013 eu quero que seja tudo diferente. O que você pode indicar? Legal. Jaque, o mercado está relativamente estável, tá? Agora, por que eu falo relativamente estável? O mercado, quando há um desaquecimento da economia, ele é gradativo. Então é mais ou menos assim, vamos pensar que eu recebi uma herança. Hoje eu estou com aquela bolada, eu estou cheio de dinheiro, então amanhã eu estou sem dinheiro? Não. Depois de amanhã eu estou sem dinheiro? Não. Mas gradativamente isso vai caindo. Então o governo agora ele está reduzindo os incentivos no IPI, para diversos impostos que ele vinha aplicando um fator redutor para estimular a economia. Então a economia vai passar por um momento de instabilidade. Nesse momento, a principal dica que eu dou é profissões que estão em alta. A área de tecnologia está em alta, a área de alvenaria e construção civil está em alta. Todas as áreas para profissionais técnicos estão muito em alta, desde o profissional que é encanador até o eletricista, e também profissões mais relacionadas a trabalhos manuais, como o próprio artesanato, tá? Então, são profissões que estão recebendo um valor agregado, um valor de mercado salarial bastante interessante. Agora, se você não está em nenhum desses segmentos e não quer mudar de segmento, você deve aproveitar o quê? A Copa é um momento onde vai haver um incentivo para a área de serviços. A Copa e as Olimpíadas... Tem que ficar já de olho nisso, né? Exatamente. É um momento da economia onde a área de serviços está muito aquecida. Então, se você está buscando uma recolocação, ou se você já está numa empresa de serviços, ou mesmo o comércio, vale a pena você investir no que nós chamamos de competências. O que são competências? Você aprimorar a sua comunicação, a sua habilidade de relacionamento interpessoal, a sua capacidade de gerir pessoas e, principalmente, ter foco em resultados. Então, o desenvolvimento de competências nesse momento, ele é mais importante do que a formação. Por quê? Não dá tempo de você se especializar até 2014, a Copa está aí. Então, o que é que você tem que fazer? Se aprimorar. Formas de adquirir competências, assistindo palestras, lendo livros. Agora uma dica, que é a principal dica que eu dou para todo jovem que está ingressando no mercado de trabalho, que quer um dia alcançar um voo alto na sua carreira. Relacionamento interpessoal é a competência que tem maior peso na carreira de qualquer profissional. Você pode ser um excelente técnico. Se na parte comportamental você tiver deficiências, você não será lembrado e a sua carreira ficará certamente estagnada. Você falou uma coisa que me faz lembrar o seguinte também. Para minha profissão, além de ler muito, o que eu uso bastante é conversar com pessoas. Porque quando você conversa com alguém, sempre alguém vai te contar uma história de uma experiência que depois você pode aplicar, que você vai saber o relacionamento com as pessoas. Então é importantíssimo, né, Renan? Sem dúvida. Que forma você tem de aprender relacionamento que não seja se relacionando? Então tem aquelas pessoas que elas baseiam a carreira delas única e exclusivamente em questões técnicas. O que é isso? Não adianta eu estar altamente desenvolvido na parte técnica se eu tenho vergonha de me expor. Você não será lembrado no momento de uma promoção. Então, a melhor forma de desenvolver a parte de relacionamento interpessoal é se envolvendo com pessoas, participando de grupos, de comunidades. Tem pessoas que se desenvolvem muito a oratória, Jaque, em igrejas, por exemplo, que é uma oportunidade de você se expor, tá? Então, essa é a principal dica. Relacionamento interpessoal você só adquire por meio do relacionamento com as pessoas. E aí você desenvolve várias coisas, a sua comunicação, seu senso de urgência, seu senso de prioridade e de coletivismo, que é algo muito importante também valorizado nas empresas. Até que ponto, para a gente finalizar, a gente pode permitir o destaque? Por que eu estou falando isso? Por exemplo, numa entrevista de emprego, a gente sabe que quem está entrevistando está prestando atenção em tudo. E pode reparar, quem tem uma tendência maior para liderar. Mas isso nem sempre é bom. Às vezes aquela pessoa, ela é espontânea demais, ela quer resolver tudo sozinha. E tem, do mesmo jeito que eu já ouvi, quem não é visto não é lembrado, eu também já ouvi. Quem é muito visto é lembrado. Isso pode ser ruim. Qual que é a orientação que você dá? Tá. Jaque, o mercado de trabalho, ele é muito diverso. É o que nós chamamos de plural.
Então, existem vagas para todo tipo de perfil. A dica que eu dou no que tange o processo de seleção é que tem pessoas que às vezes elas maqueiam a própria personalidade, tentam parecer aquilo que elas não são. E os profissionais que estão avaliando são normalmente da área de psicologia, têm um know-how, têm uma experiência. Eles vão perceber isso, né? Vão perceber e você vai perder a sua oportunidade. Seja você mesmo. Se você é mais introspectivo, provavelmente você deve procurar. Introspectivo é aquela pessoa que não se comunica muito, que prefere ficar mais calado, né? Procure profissões, procure oportunidades de emprego onde você trabalha com questões não tão voltadas ao relacionamento. Se você é mais extrovertido, aí não tem problema você aparecer, por exemplo, para ser um vendedor, para trabalhar com comunicação social. Ou seja, nunca tente manipular o seu comportamento para parecer aquilo que você não é, porque você vai se prejudicar. Muito obrigada pela sua participação, pelas suas orientações. Quem quiser entrar em contato, anote aí. O telefone é o 0 operadora 11 4401 1407 e tem o site também que é o www.lemeconsultoria.com.br. Você está vendo aí imagens do site www.lemeconsultoria.com.br. Mais uma vez o telefone 4401 1807. Mais uma vez, obrigada, Renan. Obrigado a você, Jaque. Uma ótima tarde. Obrigado. Quantas orientações importantes para nós, né?